E aí, tudo bem? Voltamos aqui ao professor Marcelo Nascimento mais uma vez e agora a gente vai falar sobre o RIP, o Routing Information Protocol. Se você é uma pessoa que nota as coisas, né, uma pessoa que repara, olha só esse roteador que eu coloquei aqui do lado. Olha aqui, cidadão. Cara, esse roteador aqui, ele é bem antigo, tá? Ele é bem antigo, o tal do IGS, um dos primeiros roteadores da Cisco. Ó, tá tudo sujo, meio quebrado aqui. Esse cara é da década de 90, tá? O que esse cara da década de 90 tá fazendo aqui, né? É o seguinte, porque o RIP, ele é um protocolo que nasceu antes disso, mais ou menos em 1988, que nasceu o RIP versão 1, tá? Então o RIP versão 1 é um protocolo bem antigo. É lógico, né? O RIP versão 1 é uma versão que a gente não usa mais. Ainda se você for utilizar RIP, é aconselhável que você use o RIP versão 2, que é o foco aqui do nosso estudo. É lógico que a gente vai acabar estudando um pouco do RIP versão 1, porque o RIP versão 2 é uma melhoria da versão 1. Para quem tinha pensado que o RIP morreu, que ele RIP aqui está descansando em paz, né? Rest in peace. Ele não morreu não, tá? Ele ressuscitou. Então, ele voltou à tona aqui no CCENT, no CCNA Routing Switching, tá? Ele está sendo estudado aqui no CCENT, é o protocolo de roteamento que a gente vai estudar. Apesar de antigo, ele ainda é encontrado em campo. Tem equipamentos antigos que não suportam outros protocolos, e aí você tem que acabar conectando o teu roteador com o RIP. E a Cisco voltou atrás, né? Ela tinha tirado o RIP do CCNA, do CCENT, e agora voltou o RIP. Eu achei legal porque o RIP é um protocolo bacana para quem está aprendendo, para quem está começando a aprender roteamento, tá? Para você entender o RIP e depois entender os outros protocolos, fica mais fácil. Então a gente vai começar com o RIP versão 1. É aquele protocolo que nasceu lá na década de 80, né? Mais ou menos em 1988. Ele é um protocolo IGP, tanto versão 1 como versão 2, eles são protocolos IGP, eles são Internal Gateway Protocol, para você usar na tua rede interna. Ele é um protocolo aberto, funciona com roteador da Cisco e outros fabricantes. Protocolo vetor de distância. O que quer dizer isso? Ele não vai conhecer esse roteador, por exemplo, aqui o R2, ele não vai conhecer qual é o caminho que o pacote faz para chegar lá no R7. Tá? Ele não sabe isso. O que ele vai conhecer? Ele sabe quem são os dois vizinhos. Tá? Então ele tem dois vetores aqui, ó, dois caminhos a seguir. E ele vai aprender redes, várias redes lá na tabela de roteamento. Para cada rede, ela tem uma saída. Por uma saída, ela tem uma distância. E eu vou colocar aqui, ó, D1. Pelo outro lado, ele tem uma distância 2, tá? Então ele vai ter que escolher qual é a melhor rota. Sempre aqui tem a menor distância. No caso aqui do RIP, são os números de salto, tá? Que a métrica é a contagem de salto. Então, por exemplo, para ele chegar aqui numa rede, se ele contar o caminho que tem menos salto para ele, é o melhor caminho, tá? Nesse caso, ó, vamos fazer aqui, ó, uma continha, né? Ó, por aqui ó, ele dá um salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Por aqui ele daria um salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos, tá? Então por aqui ele dá 4, por aqui ele dá 5. Então ele vai escolher essa rota por aqui. Ele vai colocar na tabela de roteamento que a rede do R7 vai sair pela interface S1 em direção ao roteador R1, ok? Então a tabela de roteamento aqui, ó, o banco de dados do RIP, ele vai guardar essas informações, tá? Ele sabe quem são os vizinhos, ele tem um monte de rota e por onde essa rota vai sair. Claro, é sempre a que dá menos saltos. Isso é chamado de algoritmo de Bellman-Ford, tá? O jeito que ele faz aí, ele usa esse algoritmo. Os updates dele, ele troca a tabela de roteamento, ele fica enviando a tabela de roteamento aqui, ó, de tempos em tempos, tá? De 30 em 30 segundos. Então ele manda updates em broadcast
ele manda para 255, 255, 255, 255, via porta UDP 520, de 30 em 30 segundos. Depois que todo mundo montou a mesma tabela de roteamento, o que acontece? Continua mandando tudo de 30 em 30 segundos, tá? Ele não para quieto. De 30 em 30 segundos ele manda a tabela de roteamento dele. Não importa se todo mundo já conhece aquela rede ou não. Aqui dentro, o Cisco iOS considera que esse cara tem uma distância administrativa de 120. Ele faz sumarização automática Classful. A gente vai estudar daqui a pouco o que é isso, tá? Mais para frente a gente vai estudar. Isso aqui é um probleminha. Ele não consegue fazer sumarização manual. Você não pode definir para ele assim, eu quero... Lembra lá do capítulo 8, né, que a gente estudou a sumarização. O cara tem 15 redes, 172, 16, alguma coisa. Eu quero fazer um /22 disso aqui. Não dá, porque esse cara é Classful, né? Ele não trabalha com sub-rede, o RIP versão 1. Você não pode fazer isso. Ele só faz a sumarização automática Classful. Ele pega tudo quanto é rede 172 que você tem e consegue anunciar como 172.16.00. Por quê? Porque o RIP versão 1 não manda a máscara nem o prefixo. Ele não manda /24 ou 255, 255, 2550. Ele não manda isso aqui no update dele, tá? Quando ele manda a tabela de roteamento, ele só manda a rota. Só a rota que ele tem. A rota Classful que ele tem, tá? Necessário mecanismos extras para evitar loop. A gente vai estudar isso também, tá? Como o RIP ele é um protocolo lento, antigo, tá? Ele tem uma limitação de saltos. Aqui ele só pode dar no máximo 15 saltos, tá? Ele tem problema de roteamento, de mensagens falsas, tá? Então ele precisa de mecanismos extras que nós vamos estudar. Ele usa também aqui, ó, flash updates. Se alguma coisa acontece no meio do caminho, ele manda um aviso mesmo antes dos 30 segundos para o vizinho para falar, ó, cara, deu o pau aqui, tá? Esse aqui não é o anúncio certo, mas estou mandando de novo a tabela de roteamento. E ele suporta balanceamento de cargas desde que as rotas tenham métricas, isso aqui é um T, iguais. Então olha só, a gente já viu aqui, ó, né? Que, por exemplo, nesse aqui, ó, esse cara ele saindo por aqui, indo por aqui, ó, ele tem 4 saltos. E se ele escolher essa rota para chegar até aqui, ele tem 5 saltos. Tá, mas ele tem 2 caminhos, né, para aquela rota. Ele não poderia balancear a carga? Não, porque as métricas são diferentes. Se eu arrancar esse roteador daqui, ó, e conectar diretamente aqui e tiver 4 saltos para cá e 4 saltos para cá, eu consigo fazer balanceamento de carga. Isso que é o balanceamento de carga entre rotas de métricas iguais. Também, não se preocupe que a gente vai estudar balanceamento de carga um pouquinho mais para frente, tá? Então isso aqui é a lista de recursos que o RIP versão 1 suporta. Essa é a lista de recursos. E o RIP versão 2? Veja, métrica, temporizador, algoritmo para determinar a melhor rota, flash updates, mecanismo para loop, timers, tudo é igual. Então o funcionamento básico do RIP versão 2 é igual ao funcionamento básico do RIP versão 1. Com que diferença? Primeiro, esse cara manda o prefixo, manda a máscara de subrede no update dele, no anúncio. Quando ele manda as rotas que ele conhece para o vizinho, ele manda o prefixo, né? Ele manda a máscara. Então ele é classless, ele não é classful. Ele suporta máscara de comprimento variável, ele suporta a rede classless, tá? Então ele não é ruinzinho que nem o RIP versão 1, que dava para você trabalhar só com classe A, B e C pura. Esse cara já suporta rede com máscara de comprimento variável ou CIDR, ok? Roteamento classless. Não envia mais update em broadcast, envia em multicast 224.009. Guardem esse IP aqui, tá? 224.009. Suporta sumarização automática e manual. Porque como ele é classless, aí dá para eu falar, né? Ó, cara, eu tenho todas as redes 172.16.00/22. Beleza. Porque ele vai passar esse /22 aqui, tá? Ele vai passar isso aqui. Então ele suporta.
Suporta autenticação, tá? Também ele suporta autenticação. E no IPv6 existe uma versão de RIP que é similar ao RIP versão 2, chamado RIP Next Generation, tá? Então, o RIP do IPv6, quando a gente for estudar isso aqui lá no ICND2, você vai ver que ele é similar ao RIP versão 2. Então, aprenda muito bem o RIP versão 2 para poder aprender o RIP NG. Olha só, eu coloquei aqui, ó, duas imagens do formato do pacote do RIP para você fixar aqui, ó. O RIP versão 1, tá aqui, ó, version 1, ele manda a rede inteira, tá? Ele pode mandar até mais 25 entradas aqui, ele manda a rede inteira, ó, mas não tem máscara aqui, né? Não tem máscara, ó. Tem a métrica, tem a rede, mas ó, cadê a máscara? Não tem a máscara, tá? Então o RIP versão 1 não consegue passar a máscara. Já o RIP versão 2, ele tem aqui, ó, subnet mask, então ele passa a máscara, por isso que ele é considerado classless, ele suporta a VLSM, assim como o SPF, assim como o EIGRP, tá? Eles também são protocolos de roteamento classless. O RIP V1, opa, e o IGRP, você pode até ouvir falar uma vez na vida do tal do IGRP, é o cara que foi o precursor do EIGRP. Esses dois cidadãos, eles são class full, só suportam classes A, B e C cheias, ou se você usar subrede com máscara igual dentro da tua rede, tá? Mas eles não mandam a máscara. Aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Cadê a máscara? Não tem. No RIP versão 1 não tem a máscara, tá? Somente no RIP versão 2, ok? Como o RIP escolhe o melhor caminho? Eu já falei, né? Através do hop count, através da contagem de saltos. Então, nem sempre o melhor caminho é o melhor caminho. Isso aqui é um paradigma do RIP, tá? O RIP nem sempre para ele o melhor caminho é o melhor caminho. Então, cuidado quando você usa o RIP na tua rede. Cuidado. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho um link de 64K aqui e 3 links de 1 mega aqui. Qual é o melhor caminho? Com certeza é onde tem a maior banda, né? Então, com certeza é por aqui, por aqui, por aqui. Então, para esse computador falar com esse computador, nós sabemos que essa é a melhor escolha. Essa é a melhor escolha, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Só que o bendito do RIP usa salto como métrica. Então, para ele, essa aqui, ó, em vermelho, é na realidade a melhor escolha. Ele sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui e chega lá. Então, o cara vai passar por um link lento, sendo que ele tem um link muito mais rápido por baixo. Por quê? Porque a métrica é salto, né? Então, aqui, ó, essa rede aqui, ó, para esse roteador chegar nessa rede por aqui, ele tem um salto, e por aqui ele tem 1, 2, 3 saltos, né? Tem 3 saltos. Então, apesar de ter uma largura de banda maior, não importa. Para ele, quanto menor o salto, melhor. Se você tem uma rede desse tipo e você usa o RIP, o que você vai ter que fazer é dar um jeito de não anunciar essa redezinha aqui do meio, não anunciar. Isso aqui vira uma rede backup, tá? Isso aqui vira uma rede backup, não anuncia ela. E aí você pode colocar essa rede, por exemplo, com uma rota estática flutuante. Você lembra lá que a gente estudou isso aqui? No capítulo 6. Então você faz uma rota estática flutuante. Você não anuncia essa rede aqui no RIP e fala, ó, eu coloco lá IP route, blá blá blá, a rede com a máscara blá blá blá, apontando para a saída aqui, sei lá, S1 dele, com distância administrativa 130. A distância administrativa do RIP é 120. Então, se o roteador perder essa rota e perder a comunicação daqui para lá, ele vai automaticamente acionar essa rota aqui, ó, com essa rota estática flutuante
que você colocou. Isso é uma solução. No CCNP a gente aprende outras soluções, tá? Com os recursos que a gente tem aqui no CCENT, no CCNA Routing Switching, com uma rota estática flutuante, você consegue resolver essa encrenca, ok? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá. Curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!